Severino Rodrigues, o tempo não espera por você. Antes de começar, deixa eu ver. Ter uma excelente ideia. Isso, sem uma excelente ideia, não posso iniciar uma crônica ou um livro. Mas eu tenho aquela ideia, mais ou menos. Meio Shakespeare misturado com Agatha Christie. Não vai dar certo. Nem vou tentar. Vou esperar algo melhor. E você espera. Quero fazer aquela viagem, mas o dinheiro está curto. Vou esperar juntar mais. Putz, esqueci completamente aquela conta. Lá se vai o pouquinho que tinha e viagem junto. Menos você que fica e espera. Vou sair. Primeiro, banho. Muito cedo ainda. WhatsApp, Facebook, Instagram. Eita, a hora! Banho, cabelo, roupa, perfume. Pronto? Ainda não. Esperar a bateria carregar um pouco. Resultado: atrasado. Chegar no comecinho da festa não é legal, mas depois do bolo partido, ninguém esperou. Quero passar num concurso, ou vencer um concurso. Em primeiro lugar, deixar um monte de coisas de lado para caminhar o árduo percurso. Mas, após cada curva, uma bifurcação, e você se perde, muda de rota, depois volta e tem que andar mais rápido. Tropeça. O prazo acaba. E adivinha quem ainda não chegou? Não é novidade que o tempo não espera. É provérbio. É frase de efeito. É clichê. E as provas surgem. O pelo branco na barba. A ruga que aparece. O cabelo que cai. O grau que aumenta. E o seu sorriso fácil que vai ficando mais difícil. Certo dia, então, procurando alguma coisa, encontra fotos antigas de 5, 10 anos atrás e se assusta. Talvez estivesse mais bonito, ou pode ser o contrário. A questão da beleza não importa tanto agora, mas observar naquele rosto antigo os sonhos daquela época, aquele seu olhar, aquele seu sorriso. Quanto tempo já passou? Não priorizou o quê? Quanto ainda vai empurrar para mais adiante? Tudo por causa de medos, manias, toques, traumas e tristezas. Em vez de deixar o tempo passar, não espere por ele. Bom dia, sétimo ano, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje eu resolvi começar a aula um pouco diferente, né? Comecei aí com uma leitura, porque hoje essa leitura vai ter um propósito legal nessa aula, tá? Nós vamos falar sobre um gênero textual bem legal. E aí, na aula de hoje, o que é que eu quero de início que vocês façam? Agora, eu quero muito, mas muito mesmo, que vocês peguem o módulo aí e abram a partir da página 59, né? Na página 59, o que é que vocês vão encontrar? O último capítulo! Chegamos, hein? Chegamos no último capítulo aí desse nosso primeiro módulo. De lá, né, até aqui, muitos conteúdos, muitos textos já vivemos, muita atividade também, né? Mas o importante é que estamos aí quase fechando mais uma etapa, né? Fechando mais um ciclo. E deixo para vocês, nessa sexta-feira, um abração cheio de saudades, tá? De verdade, cheio de saudades. E aí, para começar, assim, continuar, na verdade, a nossa aula, eu vou voltar a apresentar, tá? O material que eu estava mostrando para vocês. E aí a gente vai acompanhar algumas características
desse gênero em questão, tá bom? Então, vai ficar aí na telinha, tá certo? Algumas coisas para a gente ver hoje. Chegamos. Crônica é o nosso gênero textual. Se vocês já abriram aí o módulo, na página 59, vocês vão ver que nós temos lá o seguinte: crônica, o cotidiano em pauta. E aí, quando eu falo em crônica, eu fico assim muito, mas muito feliz, porque é um dos gêneros textuais que eu mais gosto, é um dos gêneros de qual eu mais gosto na língua portuguesa. E aí, esse gênero ele é bem legal. Por quê, professor? Porque qualquer pessoa pode criar uma crônica. Na verdade, eu seria bem ousado em dizer que a gente às vezes faz uma crônica sem perceber no cotidiano da gente. Quando você, por exemplo, vai contar para sua mãe algo que aconteceu com você no caminho de sua casa até a casa de sua avó, no caminho de sua casa até a escola. Esses episódios podem se configurar como uma crônica. É o que vocês vão ver nessa aula e nas próximas, tá? Nós vamos ver o que é uma crônica, as características da crônica e como se fazer, claro, uma crônica, né? Então, para início, que tem que ficar aí na mente de vocês essa palavrinha, crônica cotidiano. Crônica cotidiano. Por quê? Porque a crônica ela vai fazer exatamente isso. Ela vai ser uma narração do nosso dia, vai ser uma narração do cotidiano da gente. Então, para seguir, eu quero começar com isso daqui, a origem da palavra. E aí, de onde veio a palavra crônica? Então, crônica tem como origem da palavra cronos, que significa o quê? Significa tempo. Essa palavra ela tem uma raiz grega, tá? Então não é uma palavra da língua portuguesa, e sim da língua grega, tá certo? E aí nós vamos ter o seguinte, que crônica está diretamente associado com o tempo. E aí o tempo é uma das características principais desse gênero textual. Vocês verão isso mais à frente, tá? Mas agora, o que define esse gênero é justamente esse caráter contemporâneo, essa noção da crônica, ela poder retratar os fatos do dia a dia, ela poder retratar um episódio que aconteceu contigo, um episódio que você viu acontecer. E aí, outra coisa bastante interessante na crônica é que, por exemplo, o nosso amigo, o cronista, que é a pessoa que escreve a crônica, ele vai fazer o quê? Ele vai relatar e analisar os fatos de sua época. Então, ele faz uma reflexão através de um relato. Esse relato, em sua maioria, é narrativo e descritivo, tá? Eles descrevem bem as coisas, mas eu não vou dizer que eles descrevem minuciosamente, detalhadamente. Não, até porque não é a característica essencial da crônica, descrever tudo, tá bom? Ela faz uma descrição, mas não detalhadamente, tá? Então, seguindo aí, o que é que nós temos? O surgimento da primeira crônica. Então, é interessante que quando se falar em crônica, em surgimento da crônica, ela tem que ser associada ao surgimento da imprensa, ao surgimento dos jornais, porque foi exatamente no final do século XIX que esse gênero textual surgiu. E aí, como surgiu, professor? A crônica, ela é um gênero jornalístico, tá? Porque ela nasceu no jornal. Ela não nasceu exclusivamente na literatura. Hoje, apesar da crônica ter traços da literatura dentro dela, ela não nasceu
dentro da literatura, ela nasceu dentro do jornal. E por isso ela configura-se como um gênero jornalístico. E aí, por ser um gênero jornalístico, ela tinha que versar, assim como o jornal, sobre diversos assuntos. E aí esses assuntos não eram quaisquer assuntos, tá? Eram assuntos do dia a dia das pessoas. Eram assuntos do cotidiano delas. E aí, no Brasil, a crônica ela se torna um estilo textual, já também no século XIX, a partir da publicação dos folhetins. E aí eu trago para vocês uma foto de como eram esses folhetins antigamente, tá? Então o jornal tinha um pequeno espaçozinho para ser contado uma crônica. Por exemplo, hoje em dia nos jornais televisivos, vocês podem encontrar essas crônicas também. Se vocês forem ler, de repente, algum jornal na internet, vocês também vão encontrar a crônica. No próprio livro de vocês, eu estive lendo, nós temos 2 crônicas aí da esfera jornalística, tá? Então, quando nós falarmos em crônica, primeiro nós vamos lembrar que a sua palavra é de origem grega e significa cronos, que é tempo. E esse tempo diz respeito ao cotidiano. Logo em seguida, nós vamos ver que o surgimento da primeira crônica foi durante o século XIX, dentro de quê? Dos jornais. E por nascer nos jornais, ela hoje é conhecida como um gênero jornalístico. Mas, por ter um caráter subjetivo, ou seja, a expressão do eu dentro do texto, eu vou poder também associar esse texto à literatura, porque muitas crônicas hoje em dia, elas versam sobre justamente esse caráter de refletir, de unir literatura, sociedade, a sociedade sendo representada aí por meio da esfera jornalística, por meio de críticas, por meio de ironias, de humor. Nós vamos ver tudo isso detalhadamente, tá certo? Então, trago também agora principais escritores. E aí, quem escreveu uma crônica? Quem foi? Quem foram? Quem é? Então, qualquer pessoa, como eu disse a vocês, pode escrever uma crônica, porque não é um gênero difícil, tá? Mas nós temos aqui no Brasil e mundo afora aí outros personagens, né? Outras pessoas que são craques, digamos assim, são feras em escrever esse tipo de texto, esse tipo de gênero textual. E aí vejam só, as crônicas, elas quando foram escritas tiveram muitas crônicas de Machado de Assis. Machado de Assis é um grande escritor da literatura brasileira, tá? Vocês vão ver isso muito na vida de vocês. Principalmente quando vocês estiverem um pouco maior, chegando lá no ensino médio, sabe? Lá vocês vão ver muito sobre esse rapaz, esse moço aí, e aí vocês vão lembrar, eita, lá no 7º ano eu lembro que Jé Anderson, professor de português, falou sobre isso. Pois é, Machado de Assis é um grande escritor da literatura brasileira, tá certo? Consagradíssimo, tá? Mas as crônicas modernas, as crônicas atuais, também tiveram outros nomes e se concretizaram aqui no país a partir da década de 30, dos anos 1930. E aí, quais os personagens, quais os escritores que marcaram essa época? Nós temos aí Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade e também Manuel Bandeira, tá certo? Mas, além desses escritores, nós também podemos citar outros nomes, como Rubem Braga, já falei Machado de Assis, né? Luiz Fernando Veríssimo, que tem crônicas excelentes, tá? Fernando Sabino, que tem uma crônica que eu amo, chamada A Última Crônica. E Moacir Scliar, que também é um grande escritor, tá certo? Então aí, nessa linguagem de crônica
que nós temos a mistura de uma linguagem jornalística com a linguagem literária, eu também vou ter uma grande quantidade de escritores. E aí, por exemplo, o que os teóricos dizem sobre isso? O que é uma crônica? Para que serve a crônica? Então, para finalizar essa aula, nós vamos ver aqui uma fala de Antônio Cândido, um grande teórico também da língua da literatura brasileira, tá certo? Ele escreve o seguinte: ora, a crônica, a crônica está sempre ajudando a estabelecer ou restabelecer a dimensão das coisas e das pessoas. Em lugar de oferecer um cenário excelso, numa revoada de adjetivos e períodos candentes, pega o miúdo e mostra nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas. Ela é amiga da verdade e da poesia nas suas formas mais diretas e também nas suas formas mais fantásticas. Sobretudo porque quase sempre utiliza humor. Isto acontece porque não tem pretensão a durar, uma vez que é filha do jornal e da era da máquina, onde tudo acaba tão depressa. Ela não foi feita originalmente para o livro, mas para essa publicação efêmera, que se compra num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão da cozinha. Então aí Antônio Cândido ele vai falar justamente nesse caráter, né, da crônica ter nascido dentro dessa esfera jornalística, e aí ele diz, né, que a crônica não teve por objetivo ser um texto grandioso, ser um texto esplêndido, que estava cheio de coisas suspeitas. Não, ela foi justamente o contrário. Ela foi pelo outro lado. Ela resolveu ser um texto simples, curto, que todo mundo conseguisse entender e que não podia demorar, porque ela vinha numa folha de jornal. E geralmente, quando as pessoas leem aquele jornal do dia, para o dia seguinte, aquele jornal talvez não vai servir mais. E aí elas deixam de lado aquele texto, deixavam de lado, tá certo? Mas hoje as crônicas elas ganham outro espaço de publicação, como internet, livros, revistas, tá? E-books. Nós temos uma variedade de canais que nós podemos encontrá-las, tá certo? Então, fica aí para vocês essa reflexão de Antônio Cândido. Ele fala também aqui a respeito do humor, que é algo que vocês vão ver mais à frente, tá? E fica aí essas seguintes reflexões, tá certo? Então, eu espero vocês daqui a pouquinho na nossa aula interativa e aproveitem também esse final de semana, tá? Abraço, cheiro no coração e até já já e também segunda-feira. Tchau, tchau, galera.